Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne, hoje estamos aqui para mais um tópico de gestão em saúde e começaremos a aula de estrutura organizacional e o serviço de enfermagem. Essa aula foi dividida em alguns tópicos e essa vai ser a parte 1, certo? Peguem já na apostila de vocês, acompanhem o conteúdo, façam as anotações para ficar mais claro em todos os exercícios na hora da prova de vocês, ok? Então, estrutura organizacional, o que significa isso? Refere-se ao modo como é formado um grupo, suas linhas de comunicação e os meios pelos quais se canaliza a autoridade e são tomadas as decisões. A estrutura organizacional é toda a parte de como funciona mesmo as instituições, as estruturas, como são feitas as decisões, tomadas todas as medidas, como é implementado, executado. Tudo isso faz parte da estrutura organizacional, certo? Existe a estrutura formal, por meio da departamentalização e da divisão de trabalho, proporciona um arcabouço para a definição da autoridade e responsabilidade da administração. O que isso significa? A estrutura formal é tudo aquilo que a instituição tem de normatização. Ela vai facilitar que os funcionários entendam como é a estruturação daquela instituição, né? Como ela funciona, quais são as visões, qual é a missão, os valores, e tudo isso que permeia toda a instituição de saúde e proporciona um arcabouço para essa definição de autoridades também. Como é o organograma, quem é o diretor-geral, quem é o diretor de enfermagem, quem é o supervisor de enfermagem, ele também vai trazer toda essa questão de estruturação e hierarquização, ok? E a informal é uma rede social que se forma naturalmente entre os funcionários, possui sua própria rede de comunicação e possui seus próprios líderes. A questão da organização da estrutura informal, ela não tem um padrão, né? Ela vai acontecer de acordo com cada local, com cada profissional, com cada grupo social que trabalha ali. Geralmente existem algumas pessoas que são um pouco mais líderes do que outras, mas elas não têm uma liderança instituída dentro da organização. Aquilo é uma coisa mais informal, nós temos os amigos, nós temos com quem a gente conversa mais, os colegas de trabalho, mas isso não quer dizer que a estrutura da instituição leve em consideração essas questões. Mas a questão informal, ela favorece sim as questões de comunicação, né? Como essas pessoas se relacionam, o relacionamento interpessoal delas, né? A questão de trabalho, de motivação, isso vai ser importante nessa questão da parte informal, ok? Tem o objetivo de atender às funções básicas de uma empresa, né? Quais são as metas a serem atingidas? Como a gente vai chegar nelas? Eu preciso dessas metas a curto, médio ou longo prazo? Tudo isso vai ter que ser planejado e estruturado antes de realmente ser implementado na instituição. O comportamento dos indivíduos inseridos no seu ambiente de trabalho e as relações de poder existentes. Reduzir a influência das variações individuais sobre a organização. O que isso quer dizer? Diminuir a influência dessas pessoas, né, dessas variações dos indivíduos, dos profissionais, dentro da estrutura em si da organização. A organização ela tem que ser sim fechadinha, ela tem que ser sim estruturada para que todo mundo entenda qual é o seu lugar, qual é a sua competência, como deve trabalhar, como deve proceder e como deve ter respeito às normatizações, certo? Não deixando que os objetivos de cada trabalhador se sobreponham aos objetivos organizacionais. Dentro da empresa, todo mundo vai trabalhar em prol de um bem comum. Se a gente estiver no âmbito da saúde, a gente vai trabalhar em prol do benefício, da melhoria da saúde daquele paciente, daquele usuário e para que ele possa ir para a família dele de uma forma melhor, né, com o mínimo de sequelas possível. Então, a gente não pode levar o nosso objetivo pessoal acima do objetivo que aquela instituição tem, que aquele grupo tem definido, ok? A estrutura é o contexto em que o poder é exercido, a forma como as decisões são tomadas e as atividades são executadas. Como é que faz toda essa questão de poder? Como é a questão do nível hierárquico, né? A forma como as decisões são tomadas, quem decide? É só um grupo de gestores? A decisão vai ser em forma democrática? Os profissionais vão poder auxiliar nesse processo? Cada instituição vai ter a sua própria forma de decisão, a sua própria forma de poder, a depender de quem estruturou, de quem conversou, de quem definiu tudo isso, certo? Então, vamos lá. Estruturas organizacionais, departamentalização. O que significa isso? Estruturas organizacionais mostrarão como a organização será comandada, funcionalmente, linearmente ou mista. Linha staff, na questão das funções hierárquicas, define as linhas de comando. Então, por exemplo, essas organizacionais vai ser
Ele vai ter só um gerente? Ele vai ter só um diretor? Ele vai ter um diretor e vários gerentes? Ele vai ter um diretor, vários gerentes e vai ter um staff ali conseguindo orientar e dar alguns pareceres e dar algumas orientações em relação a como ele pode proceder? Cada instituição, como eu falei, vai ter a sua própria organização e sua própria característica. Já a departamentalização mostra como os departamentos ou setores da organização estão divididos. Então, por exemplo, eu tenho ali dentro da instituição a parte de RH, eu tenho a parte de marketing, eu tenho a parte de vendas. Todas essas são departamentalizações de acordo com a especialidade, de acordo com o que ele vai levar ali para dentro da instituição. Isso é o departamento, é o setor mesmo específico e cada um deles vai ser definido de acordo com o cliente, de acordo com a especialização e pode ser definido de várias situações a depender da estruturação daquela empresa, do que ela fornece, quais são os bens e serviços que ela dispõe para todo mundo, certo? Então, existem algumas estruturas organizacionais importantes, que são a funcional. Vocês podem perceber que a funcional, ela vai ter um estilo diferenciado de organograma, vai ter um diretor, vai ter alguns gestores abaixo, ele vai fazer como se fosse uma ramificação. Existe a linear, onde geralmente tem um poder centralizado em uma pessoa específica, e depois isso vai sendo levado de um modo hierárquico mais em forma de pirâmide mesmo. E vai ter a estrutura linha staff, que ela vai ser bem parecido com as outras, mas ela vai ter aqui uma estrutura de assessoria. Essa assessoria vai conseguir dar orientações mesmo sobre como proceder e como agir naquela instituição, certo? Estrutura organizacional, então é linear, como eu falei para vocês. Vai ter um diretor, que vai ter um comando ali, vai ter a gerência A e a gerência B. A gerência A vai ser responsável pela execução A e a B pela execução B. O que acontece aqui? Geralmente, esse gerente, ele vai fazer todas as funções. Então, por exemplo, ele é o gerente daquela pessoa, daquela função. Se essa pessoa precisar de alguma questão relacionada a férias, vai ser com esse gestor. Se ela precisar de alguma questão relacionada a treinamento, vai ser com esse gestor. Então, é uma centralização do poder em cima de uma pessoa só, certo? Já na estrutura funcional, existe a gerência A, a gerência B, mas a execução A e a execução B podem utilizar umas das duas gerências independentes. Os dois gestores podem responder por essas duas pessoas, a depender da questão organizacional. Por exemplo, a execução A, a pessoa que executa aqui nessa parte, ela vai responder diretamente à gerência A, porque ela faz parte da questão de marketing. Então, o meu gerente de marketing é ele, eu vou me reportar a ele. Se eu precisar de alguma questão que seja de acordo com o meu salário, com as minhas férias, eu vou falar com o gerente B, porque ele é responsável pela questão do RH e dessas outras, dessa parte financeira. Se eu precisar de alguma outra coisa na questão de compra e venda, eu vou no gerente C e assim por diante. Cada um deles vai ter a sua especialização. Ele não vai fazer tudo para todo mundo. Ele vai fazer tudo de acordo com a sua especialidade, de acordo com o conhecimento que ele tem, e eu vou me reportar a vários gestores, a várias pessoas ao longo do meu trabalho, do meu dia de trabalho, certo? E a estrutura linha staff, como eu falei para vocês, é o diretor, ele vai ser responsável por uma gerência, né? Essa gerência pode ter uma gerência A, uma gerência B, e vai ter um staff, que é uma assessoria. Esse staff, ele não vai ser responsável por quem está executando, ele não tem responsabilidades de autoridade em cima de ninguém, nem do gerente, nem da população, nem dos trabalhadores que estão ali trabalhando, certo? Ele vai ter só uma questão de, geralmente, assessoria e de... muitas pessoas contratam auditores, né, para que possam realmente ver o que está precisando ser feito e falar, olha, de acordo com o que eu sei, com as minhas experiências, com os meus estudos, eu acho melhor você tomar tal decisão. Mas quem vai decidir se vai tomar a mesma decisão ou não, vai ser o gerente ou vai ser o diretor, certo? Ele só vai dar uma orientação, mas ele não tem poder de decisão em nenhum desses momentos, ok? E a questão da departamentalização, que a gente já conversou um pouquinho, pode ser departamentalização por clientes, por processos, por projetos, por produtos e serviços, pode ser uma departamentalização geográfica. O que isso quer dizer, por exemplo? A gente pode fazer a divisão dessa departamentalização na empresa por setor feminino, masculino e infantil. Então, ele vai departamentalizar. Todo mundo da parte feminina vai trabalhar junto, todo mundo da parte masculina vai trabalhar junto e a parte infantil da mesma forma.
Geográfica. Pode ser, por exemplo, uma multinacional. A multinacional, ela vai ser localizada em diversas regiões e cada região vai ter sua característica. Então, vai ser uma departamentalização, porque no Mato Grosso do Sul vai ter uma, na região sul vai ter outra, no Mato Grosso vai ter outra, e isso também é uma forma de departamentalização, certo? Mas a gente vai conseguir estudar isso um pouquinho mais aprofundado em outras aulas. Por hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a departamentalização de uma forma mais superficial, tá? Marketing. Aqui é uma questão de divisão por especialidade. Então, por exemplo, eu sou especialista em marketing, eu sou especialista em administração, eu sou especialista em área técnica. Então, ele vai departamentalizar, ele vai fazer separação em setores, e aí o marketing vai ser responsável por publicidade, promoção, preço, praça. A administração vai responder pela gestão de pessoas, gestão de materiais. Dentro da própria departamentalização vai ter outra departamentalização, como vocês podem perceber. Vai ter outra subdivisão. E a área técnica, produção de cadeiras, produção de mesas, produção de estofados, enfim. Vai ser departamentalizado também de acordo com o que aquela estrutura necessitar, certo? Hierarquia. O que significa hierarquia? É a distribuição de pessoas em níveis de autoridade. Então, a hierarquia vai ser, existe o diretor-geral, existem os diretores clínicos, existem os diretores de enfermagem. Como essa estrutura está organizada? Como são os níveis de autoridade ali dentro, tá? Até para você saber a quem eu vou me reportar. Eu vou primeiro no meu supervisor, eu vou primeiro no gerente, eu vou no gerente A, eu vou no gerente B. Cada instituição vai ter a sua estrutura. Assim que você começa a trabalhar, isso já é repassado para você, muitas vezes a partir de treinamentos, a partir de qualificações e capacitações. No direito e na ética, nem sempre vai levar um subordinado a fazer tudo o que o chefe manda, porque coisas ilegais, por exemplo, não devem ser aceitas pelo funcionário ou servidor. Geralmente, no nível hierárquico, algumas responsabilidades e funções são repassadas para o profissional. E aí, não necessariamente você vai fazer tudo o que o seu supervisor vai mandar, o que o seu chefe vai mandar. Se for uma coisa legal, se for algo que você não tem capacidade para fazer, não é sua competência técnica, ou você não tem segurança, você não vai fazer aquilo porque pode ser que você tenha que responder legalmente por aquilo. Sofrer um processo, sofrer alguma coisa realmente de punição, e isso não é bom, isso não é legal, porque pode ferir, pode manchar a sua reputação como profissional ali dentro. E na administração, entretanto, algumas questões falam que o subordinado tem a obrigação de seguir o que o chefe manda. Mas isso aqui a gente tem que ter muito esclarecido que cada local de trabalho vai ser um local, cada gestor vai ser diferente do outro. E se você percebe e você tem um respaldo na sua lei que você não pode realizar aquilo, ou que se você não tiver segurança não é para você fazer, você pode sim falar, olha, eu prefiro não fazer isso, eu prefiro não fazer aquilo, eu estou respaldado e eu não vou poder responder, porque se você fizer uma coisa legal e prejudicar aquele paciente, aquela família de alguma forma, você vai responder tanto civilmente, quanto depois você vai ficar sentindo aquele sentimento de culpa, porque você fez algo que te mandaram e não era sua responsabilidade, ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!